Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e deixa seu like também e vamos pro vídeo. Então a defesa começa a ficar segura. E vai ter uma missão difícil pela frente, hein, Jufo? Porque no domingo enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o malvado, o rubro-negro, o Flamengo, Jufo. Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. Vai enfrentar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 15 gols. O Flamengo que vem de uma goleada sobre o Corinthians na última rodada no Brasileirão, mas que agora ontem ganhou do Botafogo da Paraíba, por 1-0, uma vantagem para a comissão técnica considerada boa, visto que foi um jogo fora de casa, uma viagem muito conturbada, o time chegou de madrugada no Maranhão, um campo pesado, a grama alta, mas a torcida ficou com aquele gostinho de quero mais. Afinal, o Flamengo só conseguiu fazer um gol lá na reta final do segundo tempo e terminou a partida com 24 finalizações. Então, perdendo muitas chances de talvez ter matado o confronto já, ter feito uma vantagem de 3 ou 4 gols e trazido o jogo para o Maracanã ainda com uma vantagem maior para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o foco vai ser no Cruzeiro, né? O Felipe Luiz não contou com Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Maranhão, e eles devem voltar ao elenco principal para essa próxima rodada fora de casa em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Depois da partida contra o Botafogo da Paraíba, o Felipe Luiz falou muito sobre a logística de viagem, né? A mudança de sede. O jogo ia ser na Paraíba, já estava até com ingressos sendo comercializados, mas aí mudou para o Maranhão, que fez o time ter que mudar toda a logística de viagem, e ele não ficou nada satisfeito. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Foi uma festa linda, linda, linda. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase uma hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores. 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, gol do menino Joshua, bastante celebrado pelo elenco e pelo Felipe Luiz, dito como um grande reforço para essa reta final de temporada, para essa segunda metade de temporada. O menino que é tido como joia na base fez a estreia dele como profissional e já o primeiro gol, garantindo essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. O próximo jogo agora, a torcida do Flamengo que for até o Mineirão, vai reencontrar só o Gabigol. Depois de 5 anos jogando pelo clube, um grande ídolo, autor de gols de títulos de Libertadores do Flamengo, tanto 2019 quanto 2022, vai reencontrar o rubro-negro agora na próxima rodada Cruzeiro e Flamengo, Bruno. Jufo, fica aí, tá? Não vai embora não pra gente seguir conversando, tá? Números do Flamengo como visitante com o Felipe Luiz, olha aí, 19 jogos, caramba, não perdeu ainda. Quase 80% de aproveitamento. O que vocês acharam dessa declaração do Felipe falando da logística? Também não é normal, né? Essa exposição, assim. Mas eu entendi que foi muito mais também no sentido de dar uma atenção para o torcedor. Eu também entendi isso. Primeiro que a logística é muito complicada para esses clubes por conta das viagens. E no caso do Flamengo, ainda tem um outro ingrediente que tem muita gente que quer ver o Flamengo. E é justo, e eu acho que o Felipe foi nesse sentido também, né, em falar que eles querem dar atenção para os torcedores. Agilizar para ter mais tempo para... Isso, agilizar para não prejudicar a viagem, mas para também encontrar uma maneira de ter contato com esses torcedores que se deslocam, né, para encontrar os jogadores, porque não estão no Rio de Janeiro, né? Até no Rio de Janeiro é difícil de encontrar jogadores do Flamengo, mas sim,
vai para outro estado, tendo em vista que é um clube com apelo nacional em relação ao torcedor. O torcedor vai se mobilizar, vai fazer de tudo. Acho que ele foi um recado mesmo, né? Pelo menos ali internamente, mas ele só expôs falando que foi um desastre, porque perderam muito tempo. Não, e a logística é fundamental para um clube claro. que quer disputar as 3 competições, não é, Jailson? Com certeza, não tem isso daí não tem nem discussão. Ainda mais o Brasil, que é um país continental, a gente fala muito sobre isso. O Brasil é um país continental, você não tem, por exemplo, malha ferroviária, você não consegue se deslocar que nem em outros países que você desloca um trem, e aí de forma mais rápida e mais confortável. Então aqui é tudo avião, de um lado para o outro, e a gente sabe que dinâmica de aeroporto é uma demora danada. Hotel, então é isso. O Felipe ali dando um recado em relação, precisamos melhorar essa parte, mas ali eu entendi ele assim, ele elogiando e agradecendo o carinho dos torcedores em todo lugar que o Flamengo vai, mas também deixando um recado. Ó, se a gente precisa, por exemplo, ficar aqui 1 hora a mais para dar atenção para esses torcedores que a gente vai fazer, a gente precisa tirar essa 1 hora de algum outro lugar para que a gente consiga dar a devida atenção, tem sempre para ser deselegante, sair correndo e deixar o torcedor ali na mão. Deixar o torcedor, né? Porque o torcedor merece, né? Essa atenção, né? E especialmente o Flamengo. A gente viu recentemente nos jogos do Corinthians. O Vasco também é sempre muito recebido. Palmeiras, né? Tem que ter essa atenção. Só não é muito comum, assim, um treinador externar isso. Reclamou do campo, né? A gente já falou ontem aqui a forma como foi escolhido aí o Castelão, né? Castelão não, o... Castelão o nome. Castelão. É isso mesmo. Castelão do Maranhão. Pro jogo e teve outra coisa que ele chamou a atenção, ele não reclama só do campo, ele reclamou da logística do Flamengo. Ele disse que foi um absurdo chegar do aeroporto e os jogadores estarem no quarto 1h30 depois, tal, e que o jogador tem que descansar e a logística do clube tem que ser revista, tal, porque eles têm que chegar mais rápido nos hotéis. Tal. Inclusive pro Flamengo, né? Não, pro Flamengo. Sim. Pro Flamengo. Me chamou a atenção, assim, esse cuidado dele com essa parte aí e tal. O Botafogo da Paraíba tem vários jogadores, esse e aquele, né? Camilo, Silvinho, Ceifador. Jogador esse e aquele. Sabe? Vai entrar um jogador e fala, esse e aquele, olha o gol que o Michael perdeu. Foi um volume muito grande e acho que a corneta é muito exagerada, gente. A gente precisa fazer alguma coisa, porque é impossível, os caras reclamam de tudo. Não é possível o time ganhar de 1-0, perder gol, sabe? Eu não estou passando pano pro Flamengo, não. Mas o Flamengo, se o jogo tivesse... o goleiro do Botafogo fez uma grande atuação. Cara, eu fico imaginando o seguinte. Se o Flamengo tivesse feito um jogo contra o Botafogo da Paraíba, como o Santos fez com o CRB... eu ia vir aqui e ia dizer, é um absurdo um time desse com um monte de dinheiro, com vários jogadores, né? Mas não, o Flamengo criou uma enormidade de chances, esse é um alerta, é preciso pensar nisso, porque nem sempre vai ter o Pedro e o Arrascaeta para decidir os jogos. O Flamengo tem uma sequência dura agora, uma situação na Libertadores muito complicada. Então, não é relativizar, mas... o que fazem com esse menino Juninho aí, cara, é um massacre em cima dele, cara. É um jogador limitado, tem limites. Aí, mas ele acabou participando decisivamente do gol, né? Sim. Pois ele entrou, ele teve 3 participações. Ele fez um gol, ele estava muito impedido, estava desatento. Teve um cruzamento da direita que ele fura e fez esse lance aí, gente. Do Juninho a gente espera isso, cara. Tá bom, é isso aí. Ele não é o Pedro. Ele não é, cara, um jogador assim... Cara, eu fico imaginando, eu queria lembrar, na década de 80, o Flamengo, aquele Flamengo, perdeu do Botafogo da Paraíba no Maracanã. E foi campeão brasileiro naqueles duelos contra o Galo. Não era assim, sabe? É um negócio muito, 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 muito estranho, muito forte, muito virulento que as pessoas fazem. E dentro do que você está falando, existe um contexto. Qual que era o contexto? Eu vou cuidar de alguns jogadores, eu vou deixar no Rio, eu vou com um time completamente modificado e vou tentar um bom resultado para a volta, porque isso é um mata-mata. A gente esquece, mas é um mata-mata. Você ganha o jogo, conquista seus 3 pontos, volta com a vantagem com o Maracanã e cuidou dos jogadores principais. O que é o problema disso daí? Qual é a dificuldade
de falar, ok, meus objetivos todos foram conquistados. Ninguém lesionou, cuidei dos caras, ganhei o jogo e tô com a vantagem de volta. Claro tá que tudo resolvido. Tem sempre o ideal que a gente precisa falar dele, que seria meter 5-0 e no jogo do Maracanã fazer o jogo das faixas. Esse seria o melhor dos mundos. Exato, mas cara, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. O campo realmente, a bola não pinga. A bola não pinga, ela faz assim, pé e morre. Então, mas é que tá, né? Sim, isso aí essa é a Copa do Brasil, certo? Então esse é o futebol brasileiro, com jogos em alguns locais. Ainda fui num estádio grande, campo neutro. Vocês viram o campo do Operário? Sim. E Vasco? Sim. Então, eu acho que essa questão da Copa do Brasil já foi pior, né? Então, o campo é lento, é fofo, tudo bem. Eu acho que está no contexto da visita da Copa do Brasil, né? Então, eu acho que é a última visita da Copa do Brasil que o Flamengo faz nessas condições e tudo mais. A partir das oitavas de final deve ser outra coisa. E acho que, até por conta de tudo isso, a escolha por não levar vários titulares fez total sentido, né? Acho que agora é uma semana diferente. Porque o Flamengo vai jogar como visitante no Mineirão, que é bom, lá na Argentina, que é bom, tendo que, com seus principais jogadores, tendo que fazer 2 resultados: defender a liderança do campeonato e manter suas chances na Libertadores, né? E acho que aí ele vai ser desafiado para valer. O que não aconteceu no jogo da ida da Copa do Brasil, acho que não aconteceu para quase ninguém fora o Botafogo, foi que ele não definiu a partida. E foram quantos times? O Márcio lembrou o Santos, mas o Santos foi a exceção. Quantos times grandes favoritos enumeraram 1000 chances e só fizeram 1 gol ou 2 gols? Na quarta-feira, na terça-feira ou na quinta-feira. Todos fizeram. É que talvez isso tenha acompanhado o Flamengo nessas últimas semanas, embora o jogo anterior contra o Corinthians, ele foi bastante efetivo e fez 4 gols. E que muitos times também preservaram jogadores. Times todos, quase todos. 2 coisas rápidas. A primeira, é o nosso calendário, você espreme todos os jogos, os jogadores jogam a cada 3 dias, e aí numa terceira fase de Copa do Brasil, os clubes todos quase praticamente pouparam jogadores e tá no pacote. Você estraga a qualidade do jogo exatamente pela quantidade de jogos. E a outra coisa, esse negócio do campo na Copa do Brasil e tal, Arnaldo, se eu estiver errado, você me corrige. A Copa da França ou a Copa da Inglaterra, os caras jogam, os grandões, jogam com os pequenininhos nos estádios bem pequenos, lá no começo, nas primeiras... É isso, é do jogo. Não adianta a gente querer que o Botafogo da Paraíba tenha um campo de gramado de Série A. Ele não usa isso 99,9% dos seus jogos. Ele não vai gastar um dinheiro para ter um campo maravilhoso. Ele não necessita. Ele joga a Série B, joga a Série C. Os clubes de Série A, sim, tem que ser cobrados para ter um gramado de Série A. A gente não pode querer que os caras gastem o dinheiro, uma estrutura absurda para jogar Série C, Série D. Isso não vai acontecer. Então o Grandão foi lá uma vez. Ele joga 40 no ano, então ele tem 40 jogos de um cenário muito pior, né, financeiramente. E tá tudo bem o cara ter um gramado com a qualidade que ele tem que exercer durante o ano. É que quando o grande vai lá, a gente fala, olha esse gramado e tal. Mas a realidade do Botafogo é o campeonato local, é Série C, Série D, enfim, é outra realidade que os caras têm que se enquadrar, não tem jeito.